Olá, estudaremos hoje a civilização Inca. Certo, a civilização Inca se expandiu pela região da Cordilheira dos Andes e se caracteriza pela adoração ao deus Inti, Sol, e o desenvolvimento de técnicas avançadas de engenharia e trabalhos com pedras. Eles eram geniais. Fique aí que você vai ver. Os Incas foram uma complexa civilização que se desenvolveu na América do Sul, mas eles são originários de uma região entre o lago Titicaca e a cidade de Cusco, no Peru. Aproximadamente no fim do século XIV, começaram a estender seu vasto império na região das Cordilheiras dos Andes, que envolvia o Peru, Bolívia, grande parte do Equador, noroeste da Argentina e norte do Chile. Fica aí, você vai gostar de conhecer um pouco mais sobre os Incas. A origem da civilização Inca remonta ao século XII da era cristã, quando as famílias se acomodaram no Vale de Cusco, a antiga capital do império, e aí chegou a alcançar 15 milhões de habitantes, terminando brutalmente com a invasão espanhola no ano de 1532. O mito da fundação Inca considera Manco Cápac, é uma pessoa, viu? Como seu primeiro governante e fundador da cidade sagrada de Cusco. Os Incas denominavam seu território Tahuantinsuyo, que no idioma quechua significa as quatro partes. Antes da construção do Império Inca, a região era habitada por povos denominados pré-incaicos, com culturas e formações sociais bastante avançadas. Dentre estes povos estão os Chavinhos, os Manabí, os Timus, os Chinchas, Mochicas, Násica e os Tiuanacotas, entre outros. Então, era bastante rica a origem dos Incas. Curiosidade sobre os Incas. A palavra Inca é utilizada para denominar todos os povos da região Tiantissuyo. No entanto, isso não é correto. O termo faz referência ao próprio governante do povo do Vale de Cusco. Interessante, né? Falaremos agora sobre a organização política e a expansão do Império Inca. Cusco era a capital do Império Inca, cidade onde vivia o Inca ou Sapa Inca, o governante absoluto de uma monarquia hereditária. A expansão dos Incas deu-se sob o reinado do Inca Pachacuti, 1438 a 1471. Após vencer a poderosa confederação Chanca que arrasava Cusco, Pachacuti supervisionou a construção de importantes monumentos da cultura inca, incluindo Coricancha, Templo do Sol, fez o Templo do Sol em Cusco, e a cidadela Sacsayhuaman, próxima à antiga capital do império, e também Machu Picchu, que todo mundo conhece. Para manter o controle do seu extenso império, o Estado Inca mantinha um constante censo populacional. Agora imagine como que era feito esse censo populacional, hein? Dá para imaginar. A sociedade Inca. A população vivia em pequenas coletividades agropastoris, ou seja, a agricultura e cuidava de animais também, sendo que cada aldeia era habitada por um grupo de família pequeno, denominado Ailu. A sociedade era bastante hierarquizada e formada pelos seguintes segmentos. Ailu real, vai vendo, eram os incas de sangue. Os outros não tinham sangue não, só esses. Responsáveis pela administração do palácio, os incas de privilégio, isto é, os nobres que ocupavam os cargos religiosos, administrativos e a chefia militar. Aí vinha a classe média. A classe média, a camada média, aliás, classe média não, camada média, era composta por funcionários públicos e trabalhadores especializados. Aí depois vinha a classe mais baixa, formada pelos artesãos, camponeses, estes pagavam tributos ao rei. Curiosidade sobre a sociedade. A sociedade também era composta pelos artesãos especializados, pintores, escultores, ourives, curandeiros, feiticeiros. Gente, feiticeiros! As pessoas contratavam o serviço de feiticeiro. Sobre a arquitetura dos Incas. Os Incas desenvolveram um estilo bastante funcional de arquitetura que, até os dias atuais, impressionam pelas técnicas super avançadas de engenharia e trabalho com pedras. Genial o que eles fizeram, sem muito maquinário, sem nenhuma estrutura que nós conhecemos hoje. Fantástico. O plano de cidades estava baseado em um sistema de avenidas principais atravessadas por ruas menores.
As ruelas davam para uma praça aberta, rodeada de templos e outras edificações. Fala sério, se hoje não tem um monte de lugares que é desse jeito também, né? Um detalhe que impressiona muito, muito, são os enormes blocos de pedras que foram encaixados com uma precisão impressionante. Um exemplo é a fortaleza de Sacsayhuaman, nossa, nome difícil, perto da cidade de Cusco, além da cidade sagrada de Machu Picchu. Gente, esse povo não tinha a tecnologia que nós temos hoje, eles encaixavam pedras gigantes. Economia dos Incas. A economia inca era baseada nos Ayllu. Ayllu eram aquelas comunidades de pequenas famílias que trabalhavam com agricultura e pastoreio, uma espécie de comunidade agrária. O milho era a base da produção agrícola, seguida por batata, tomate, abóbora, etc. E a agricultura era extremamente desenvolvida com a construção de arquedutos, plantações nos terraços e canais de irrigação. O negócio era chique. A domesticação de ilhamas, vicunhas e alpacas foi de uma importância incrível para eles, uma vez que esses animais forneciam lã, couro e eram utilizados também como meio de transporte. Então, a economia dos incas ela era baseada na agricultura e no pastoreio, no trato com os animais também. Agora, por último, falaremos sobre a religião. A religião do Estado Inca estava baseada na adoração ao deus Inti, o Sol, a partir do templo do Sol da cidade, do centro da cidade de Cusco. Era possível traçar linhas imaginárias na direção dos locais de cultos das diferentes classes sociais do país. Olha, a religião também era permeada pelas classes sociais. Dentre as práticas religiosas estavam as consultas com oráculos, confissões públicas e sacrifícios como oferendas. Dá um medo, né? Sacrifícios como oferendas. Vocês acham que era o quê? Que era sacrificado galinha preta? Sei não, viu? Acho que era gente. Então, o preciso calendário Inca marcava o ciclo anual das festas religiosas. E as referências de todo esse estudo foi tirada dos Los Incas, El Medio e seus habitantes e povos pré-colombianos. Grata.